Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz tomba sem vida alvejado a tiros na várzea. Jovem é morta a bala em Três Carneiros. Vigilante assassinado a tiros a caminho da residência no Amaro Branco. 2 jovens mortos a bala no bairro do Cajueiro Seco. Mulher assassinada a tiros em um bar em Jardim Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 14 de agosto de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Fábio José Leodegário de Oliveira, um rapaz de profissão não informada, foi assassinado a tiros na academia da cidade, localizada na rua Antônio Félix, no bairro Novo, em Chechel, interior do estado, por um só elemento desconhecido. A informação é de que Fábio já havia cumprido pena no presídio de Palmares por estupro e estava solto há poucos dias. Saiu da cadeia para ser assassinado. Ivanildo Cosme de Souza, um cidadão de 58 anos, conhecido por Vando, residente na rua Domício Martiniano, na comunidade Nova Itaenga, em Lagoa de Itaenga, foi assassinado com um tiro de revólver na cabeça na própria residência. Marginais tentaram invadir a casa para assaltar. Como ele não abriu a porta, foi morto com um tiro na cabeça e o corpo trazido aqui para Recife para o IML. Josias Fernando do Nascimento Batista, 51 anos, residente na rua Desembargador Manuel Teixeira, em Floresta, no sertão do estado, foi assassinado com tiros pertinho da residência dele por 2 homens no carro Saveiro Corvinho. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Josias Fernando do Nascimento Batista foi encaminhado ao IML de Petrolina. O ex-presidiário Mercival Manuel Siqueira Fontes, com 45 anos de idade, residente no sítio Jaqueira, zona rural de Belo Jardim, no agreste do estado, foi morto a tiros perto da residência dele por um elemento desconhecido e o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Um homem com 49 anos de idade foi assassinado com um tiro na cabeça na comunidade Sem Terra, na zona rural de Jaqueira, na Mata Sul do estado. A autoria e os motivos do crime são ignorados. Um jovem com 24 anos de idade, ex-presidiário, cujo nome não foi informado, ele havia acabado de rezar o terço na casa da mãe dele e quando saiu foi morto a tiros no bairro Novo Horizonte, em Cupira, no agreste do estado. Um adolescente ainda ficou ferido no momento do atentado. No momento do crime, ficou ferido o adolescente, sendo levado para o hospital local e em seguida foi removido aqui para Recife, para o HR. De acordo com informações, o ex-presidiário assassinado teve um irmão morto há cerca de 1 mês e a polícia vai tentar fazer a ligação entre os casos. Um jovem de 22 anos de idade, Juvancido Santos Silva, ele morreu afogado quando pescava em uma barragem no sítio Sumidouro, na zona rural de Buíque, no agreste do estado, e o corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru. O pedreiro José Valmir Raimundo da Silva, 32 anos, residente na Rua da Bíblia, em Chechel, no interior do estado, ele foi agredido a bala no último dia 6 na Rua Marcílio Dias, no bairro São Francisco, em Caruaru, pertinho da casa do pai dele. Elementos desconhecidos atiraram no pedreiro José Valmir, que foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru, e de lá removido aqui para Recife, para o HR, onde acabou morrendo ontem devido à gravidade dos ferimentos. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse, rapaz trajando bermuda azul e camisa preta com um casaco do exército, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo numa mata pertencente ao quartel do exército, 4º Pecon, no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Um jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto na localidade Engenho Jardim, pertinho de uma plantação de graviola em Moreno, no crime de autoria e motivos desconhecidos. Ao lado do corpo estava uma motocicleta vermelha. O cadáver do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Morte de universitário acusado de desviar dinheiro de festa de formatura não encerra os trabalhos da polícia. A notícia com a repórter Camila Brandão. O corpo de Maxwell Darley da Silva, de 23 anos, será sepultado nesta terça-feira em Caruaru. Ele estava internado no Hospital da Restauração depois de tomar remédios assim que o caso veio à tona. 40 estudantes de fisioterapia de uma faculdade particular de Caruaru procuraram a polícia. O grupo garante que Maxwell era o único da comissão de formatura a ter acesso à conta bancária. Pelas contas dos universitários que apresentaram uma série de documentos, o prejuízo ultrapassa os R$60 mil. Nas redes sociais, o suspeito postava fotos em viagens, compras e um padrão de vida acima da média. O delegado Tiago Henrique, responsável pelas investigações, afirma que os colegas serão ressarcidos. Nós localizamos uma empresa no nome dele. Se essa empresa tiver bens, ela poderá sofrer penhora por parte da justiça e tudo. Tem também os valores remanescentes da conta bancária dele. Não vamos indiciá-lo em razão do evento mortis, pela extinção da punibilidade, mas vamos concluir pela responsabilidade dele e remeter o processo ao Poder Judiciário. Por que é feito isso? Porque o processo criminal ele tem efeitos também cíveis. Então, em caso de uma futura condenação criminal, o juiz conclui e extingue a punibilidade em razão da morte, mas aquela sentença ela vale como título executivo. E aí as pessoas que foram lesadas poderão executar a sentença sem ter que entrar com um processo civil. Camila Brandão para o Bandeira 2. Rapaz tomba sem vida alvejado a tiros na várzea. Jovem é morta a bala em Três Carneiros. Vigilante assassinado a tiros a caminho da residência no Amaro Branco. 2 jovens mortos a bala no bairro do Cajueiro Seco. Mulher assassinada a tiros em um bar em Jardim Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas, 16 pessoas foram mortas em Pernambuco. Foram 16 homicídios, sendo 7 no interior e 9 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.566 assassinatos, sendo 1.551 no interior e 1.015 no Grande Recife. Também durante as últimas 24 horas, 5 ônibus foram assaltados, 5 coletivos. Ontem, por volta das 7h10 da noite, na Avenida Sul, bairro de São José, ônibus da Metropolitana fazia a linha Jaboatão Parador, só os passageiros roubados. Por volta de 12h30, pertinho da ACD, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, ônibus da Caxangá assaltado fazia a linha Teixambá, Joana Bezerra. Por volta das 10h15 da manhã, na PE15, nos Butrins de Olinda, o alvo foi um BRT que fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta de 1h30 da tarde, ainda na PE15, só que no bairro do Salgadinho, também Olinda, outro BRT assaltado. Este fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 7h40 da noite, foi na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, que um ônibus da Borborema foi assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha TIP Conde da Boa Vista. Portanto, foram 5 ônibus assaltados de ontem para hoje. Já foram registrados 89 neste mês de agosto, e do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, registrados 1.606 assaltos a coletivos. O caseiro José Carlos da Silva Santos, de 40 anos de idade, residente na rua Jureminha, na cidade de Itabira, e Iago Estevão da Silva, 18 anos, e um outro que não foi identificado, sofreram queimaduras graves. A informação é de que Iago teria atentado contra a vida, jogando gasolina e ateando fogo, ficou queimado, e o caseiro José Carlos, que estava passando perto dele, bêbado, tinha vindo de uma farra, também ficou queimado, e um amigo José Carlos também se queimou. Apenas José Carlos da Silva Santos e Iago Estevão da Silva foram trazidos aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. O José Carlos da Silva Santos está muito grave.
José Cícero dos Santos, 54 anos de idade, foi atropelado e morto na BR-426 em São Caetano, no Agreste do Estado, por um carro Fox cuja placa não foi fornecida, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, faleceu ontem um integrante da Galeria Gigante do Samba, ali na Bomba do Emetério, Luiz Mário Bezerra. Ele era secretário de Gigante do Samba. Faleceu ontem e o sepultamento está previsto para hoje à tarde, às 2 horas, no cemitério de Santo Amaro. O policial militar, soldado Jurandir Magalhães de Souza Júnior, ele perdeu todos os documentos, inclusive a carteira de policial. Isso aconteceu pertinho da escola Cizenando Silveira, na Avenida Mário Melo, em Santo Amaro. Qualquer informação, se você encontrar os documentos do PM Jurandir Magalhães de Souza Júnior, informar pelo telefone 8564-3864. Repetindo, 8564-3864. A ambulante Eliane Maria Ferreira Muniz, de 28 anos, residente na rua Doutor Manuel Brito, em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado, levou uma surra do ex-companheiro dela, Gilberto Ferreira de Souza, de 47 anos de idade, que foi preso e autuado em flagrante na Lei Maria da Penha. Eliane Maria Ferreira Muniz foi socorrida no hospital Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Santa Cruz do Capibaribe, e em seguida removida para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O trabalhador rural Cícero Manuel Joaquim de Medeiros, 58 anos de idade, residente no sítio Aroeiro, em Orobó, no Agreste do Estado, ele estava embriagado a cavalo e acabou caindo do animal. Levado para o Hospital São Luís, em Surubim, Cícero Manuel Joaquim de Medeiros acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. A polícia está tentando identificar e prender um suspeito que, encapuzado, invadiu uma residência em São Bento do Una, no Agreste, no último domingo, e estuprou uma adolescente de 17 anos. A vítima estava em casa com outro adolescente que ficou preso na cozinha. Um homem morreu numa colisão frontal na BR-423 em Garanhuns, no Agreste do Estado. Colisão entre um carro passeio e um caminhão com a carga de cervejas. Foi uma colisão frontal e o homem condutor do veículo passeio morreu na hora, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel José Carlos Lins Falcão, o Major Valdir Ribeiro da Silva, os tenentes Arnóbio Gomes de Souza e Euride Souza Leite Filho, os sargentos Ageu de Souza Guerra, José Amauri Lopes Albuquerque, José Antônio de Oliveira, José Duarte da Silva e Timóteo Ferreira dos Santos, e o cabo Milton Alves da Silva. Polícia Civil dá detalhes da Operação Chaminé da Câmara de Vereadores de Paulista. Notícia com a repórter Juliana Oliveira. A Polícia Civil apresentou os detalhes da Operação Chaminé, deflagrada na última sexta-feira na Câmara de Vereadores do Paulista. 5 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão foram cumpridos. O alvo principal e líder da associação criminosa foi o ex-presidente da Câmara, Iranildo Domício de Lima. Ele recebia dinheiro do empresário Elias Ulisses da Silva, proprietário da empresa EUS Construções, para favorecer licitações. Também participavam do esquema Mauro Monteiro de Melo, o Monteirinho, que se passava como representante da empresa de Elias, Lúcia Maria do Nascimento, que tinha a função de diretora na Câmara, e José Roberto Lima dos Santos Silva, o Bebeto, que agia nas licitações como laranja, representando a empresa JE Empreendimentos e Construções. 4 contratos de licitações foram investigados entre os anos de 2013 e 2015. Os valores chegaram a R$700 mil. Deste total, 400 mil circulavam na conta de Lúcia Maria. De acordo com o delegado Diego Pinheiro, o dinheiro seria utilizado para serviços de pintura, manutenção, obras e compra de material de expediente, mas apenas pequenas reformas foram feitas na Câmara. 3 empresas para dar uma falsa sensação de concorrência. Essas empresas todas de pessoas conhecidas, uma licitação que já foi montada para favorecer a EUS. Além de ter montada a licitação, o Elias e o Monteirinho utilizam documentos falsos. Verificamos que alguma coisa foi feita, né? Uma pintura, uma construção, um paralelepípedo que foi colocado, mas outras coisas não foram feitas. Dinheiro que circulou na conta da Lúcia Maria
dia. Provavelmente para lavar foi mais de R$400 mil em menos de 3 meses. A empresa EOS, que funcionava de fachada, também mantinha contratos fraudulentos com mais 11 cidades na região metropolitana. E o prejuízo ao cofre público pode chegar a R$5 milhões. Acreditamos que todas as licitações que eles participaram tenham sido fraudadas. Inclusive, no dia que a gente fez a busca lá na casa do Elias, apreendemos a pasta dele. Ele iria entregar uma documentação de habilitação e propostas para a Prefeitura de Camaragibe e São Lourenço da Mata, documentos esses que eram falsificados. Lúcia Maria está na colônia feminina e os homens no Cotel. A preventiva tem prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado até a conclusão das investigações. Todos os envolvidos irão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, peculato e lavagem de dinheiro. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Manuel Severino da Silva, de 37 anos, residente no sítio Vila 31 de Março, em Limoeiro, foi agredido a faca por um desconhecido e trazido aqui para o HR. Edivaldo Lopes da Silva, 43 anos, residente no Engenho Pantorra, no Cabo de Santo Agostinho, sofreu queimadura de um acidente na residência e foi socorrido aqui no HR. Um estudante de 14 anos, adolescente, residente no sítio Medos, na Rural de Bom Jardim, sofreu um acidente de motocicleta no sítio Campestre, lá em Bom Jardim. Foi trazido aqui para Recife, para o HR, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Jeanderson Vicente da Silva, de 17 anos, residente na rua C, loteamento José Araújo Tenório, em Bom Conselho, sofreu queimadura de um acidente na residência e foi trazido aqui para o HR. Tatiane Bezerra Moreira, 36 anos, residente na rua General Leônidas de Lima Botelho, número 14, em Peixinhos, Olinda, foi agredido a socos e pontapés, ficou com o rosto machucado e foi socorrido aqui no HR. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Iraquitã Jorge da Silva, 51 anos, residente na rua Ciclovia República da Argélia, número 6, no bairro da Torre, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Adriano Cássio Correia de Pontes, com 36 anos, residente na rua Laura Cavalcante, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, foi espancado no CAI de Santa Rita, centro do Recife, por um desconhecido e foi socorrido aqui no HR. Abdias Alves da Silva, 39 anos, residente na rua Antônio Vilela, no centro, em São João, interior do estado, foi trazido aqui para Recife, para o HR, muito machucado, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. A enfermeira Manilda de Santos, de 50 anos, residente na rua Frei Jaboatão, na Torre, ficou machucada em consequência de um acidente, um capotamento na BR-423 em Águas Belas, e foi trazida aqui para Recife, para o HR. José Carlos Cabral da Silva, 52 anos, residente na rua São Cristóvão, loteamento Bonfim, em Igaraçu, sofreu ferimentos, hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Miguel Ângelo Santana dos Santos, de 50 anos, residente na rua José Gomes da Silva, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, foi agredido a socos e pontapés por um sujeito lá, um tal de Paco, e foi trazido aqui para o HR. Adrian Henrique de Souza Paz, um jovem de 20 anos, residente na Vila Tamandaré, em Toritama, foi agredido a bala no Beco do Lula, e os suspeitos Daniel e um tal de Neguinho. A vítima foi trazida aqui para Recife, para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz tomba sem vida alvejado a tiros na várzea. Bruno César Lira de Santana, de 33 anos, residente na rua Fernando de Noronha, na comunidade Novo Caxangá, no bairro da Várzea. Ele tombou sem vida ontem, baleado pertinho da residência por elementos desconhecidos, homens encapuzados. A informação é de que ele estaria envolvido com tráfico de drogas e teria um problema aí com um traficante lá da localidade Beira Rio. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML. Jovem é morta a bala em Três Carneiros. Uma jovem com cerca de 18 anos de idade, cujo nome não foi informado, foi morta a tiros numa residência localizada na rua Niterói, no bairro de Três Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Ela foi assassinada e teve o corpo arrastado para o meio da rua. O suspeito do crime
seria Davidson Cleiton da Silva, de 22 anos, que mora no loteamento Paraíso, em Nazaré da Mata. Ele teria bebido com ela e possivelmente também teria consumido droga, pois no local foram encontrados cigarros de maconha. Ele está foragido e o corpo da jovem foi encaminhado ao IML. Vigilante assassinado a tiros a caminho da residência no Amaro Branco. Wilton José do Patrocínio, vigilante com 63 anos de idade. Ele tinha largado do trabalho, tinha acabado de sair do trabalho, estava voltando para casa e no meio do caminho, na rua Bom Jesus, no bairro do Amaro Branco, em Olinda, ele foi surpreendido por um sujeito, um tal de Hugo, traficante, que o assassinou com vários tiros e depois fugiu em um veículo não identificado. De acordo com informações, o crime pode ter sido uma vingança, pois as informações dão conta de que o vigilante, há cerca de 15 anos, havia matado o pai do traficante Hugo. O corpo do vigilante foi encaminhado ao IML. 2 jovens mortos a bala no bairro do Cajueiro Seco. A primeira vítima foi o Wendel Carlos Santana do Carmo, de 20 anos de idade. Ele foi morto com 6 disparos de arma de fogo na rua 12, ao lado da escola Alzira Fonseca, no bairro do Cajueiro Seco. Os alunos ficaram assustados com aquele tiroteio. A informação é de que o crime pode ter ligação com as drogas. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML. A outra vítima foi o lavador de carros Wendel Carlos Santana do Carmo, de 20 anos. Ele foi assassinado a tiros no local de trabalho na rua 12, lá no Cajueiro Seco, e o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Aliás, foi o mesmo rapaz, o Wendel Carlos Santana do Carmo. Foi um caso só que aconteceu no bairro do Cajueiro Seco, e o corpo do jovem, o Wendel, encontra-se no Instituto de Medicina Legal. E atenção! Mulher assassinada a tiros em um bar em Jardim Piedade. Amanda Bezerra da Silva, 26 anos de idade, foi assassinada a tiros no início da noite de ontem em um bar localizado na rua Rui Barbosa, na comunidade de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. As informações repassadas para a polícia dão conta de que Amanda Bezerra da Silva era uma mulher casada, mãe de 4 filhos, o mais novo inclusive com apenas 7 meses. Ela seria usuária de drogas e, ao sair de casa, foi vista saindo de casa no último domingo. A informação que ela havia até furtado o dinheiro do marido. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.